Está aplaudindo o nome do Senhor? Glória a Deus. Quero meditar junto com vocês no livro do profeta Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37 é um texto muito conhecido dos irmãos, esmiuçado, pregado, cavucado, como diz por aí, né? Um texto muito falado. E eu quero meditar junto com você nesse texto da palavra. Ezequiel capítulo 37. Põe para mim aqui o texto. Ezequiel diz assim, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: soberano Senhor. Essa tradução está bem diferente. Acha outra tradução aí, um pouco mais semelhante à minha. E ele me disse, volta de novo ali o versículo 4, o 3. E ele perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza. O 5, o 4 agora, põe o 4. Assim diz o soberano. Opa, vamos voltar lá. Deixa ali o 4. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga aos ossos secos: ouçam a palavra do Senhor. Deixa aí. Perceba que nós pregamos aqui esses dias falando sobre ouvir a palavra do Senhor. E agora de novo, a palavra está falando para a gente ouvir a palavra do Senhor. É claro que isso foi uma visão espiritual que Ezequiel teve. Ezequiel foi levado em espírito a um vale cheio de ossos, que supostamente para alguns não existiam, mas para alguns outros teólogos esse lugar era verdadeiro, era real. Existia um lugar com muitos ossos. Segundo algumas tradições, diziam que eles pegavam os seus entes queridos e eles levavam a um lugar para ali velar antes de sepultar, ou às vezes nem sepultavam, porque a esperança deles é que aquele corpo ainda ia ressuscitar. Embora, como eu disse, isso era uma visão que Ezequiel teve. Ezequiel foi levado em espírito a um vale cheio de ossos sequíssimos. Chegando a esse vale de ossos, Deus estava mostrando a Ezequiel como era que estava a situação de Israel. Deus estava mostrando para o profeta como era que Israel estava: sequíssimos, sem vida, sem esperança, sem fôlego nenhum de vida. E agora diz a palavra que o Senhor perguntou ao profeta: será que esses ossos poderão viver? É claro que você diria não. Nós também diríamos não. Qualquer coisa que quebra na nossa mão a gente joga fora. Um brinquedo, um sapato velho, uma coisa velha, nós jogamos fora. E assim estava a situação de Israel. Israel estava perdido. Israel não tinha mais jeito. Israel estava sequíssimo ao ponto de não ter mais esperança. E agora o Espírito do Senhor leva o profeta Ezequiel até um vale de ossos. E ele olhou e viu que eram muitos. E agora ele diz: será que esses ossos poderão viver? Qualquer um de nós diríamos: não tem mais jeito. Mas Ezequiel disse: tu sabes. Ele não duvidou. Ele não duvidou que Deus poderia fazer algo com Israel e nem com aqueles ossos que não tinham vida, que estavam todos mortos. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor falando a respeito desse vale de ossos.
Como eu disse, isso era uma visão espiritual. Como eu disse, esse lugar para alguns era real, existia mesmo, para outros não. Como que era real? Haviam tradições, aonde não está na Bíblia, mas existem livros que falavam sobre as tradições daquele povo. Aquele povo acreditava que até 3 dias, se alguém morresse, Deus poderia devolver o espírito de vida a ele. Por exemplo, na África, hoje na África, alguns lugares eles ficam com o corpo, velando o corpo 1 dia, 2 dias, 3 dias, até uma semana ou mais. Porque para eles, o espírito ainda pode voltar para aquele corpo. Então é normal na África ver até possessão de demônios entrando em corpos, antes deles sepultar, e eles acham que ali é o ente que está voltando, é o espírito daquela pessoa que está voltando. Isso foi por muitos anos. Porém, essa tradição do povo, eles levavam o corpo a um vale, e ali eles esperavam até 3 dias. Se Deus permitisse que o corpo, que o espírito voltasse, eles pegavam o corpo e levavam de volta. Mas só que isso era uma ilusão, porque não existia isso. Mas ele tinha a esperança que até 3 dias aquele ente querido poderia voltar. Então ali, esse vale, segundo alguns historiadores, dizem que esse vale realmente existiu, porque tinha muitos ossos, porque eles queriam que, levando o corpo para esse lugar, um dia alguém poderia ressuscitar daquele lugar. E eu vi essa ilustração de um pastor falando a respeito dos corpos que eram colocados naquele lugar. A família pegava o corpo, pegava a criança, o seu ente querido, colocava naquele vale. Primeiro dia, eles ficavam ali velando, orando, pedindo. Primeiro dia não acontecia nada. Primeiro dia eles iam embora frustrados. Primeiro dia eles iam para casa tristes, porque não ressuscitou, mas ainda tinha 3 dias, tinha mais 2 dias ainda pela frente. E eles iam embora, e aquela noite, no meio daquele vale, entravam os chacais e comia toda a parte de carne do corpo, comia tudo, pele, carne, órgãos. No outro dia eles voltavam, o corpo estava todo estraçalhado lá. Mas eles diziam: mas ainda tem esperança, porque ainda não acabou os 3 dias. Eles tinham esperança mesmo o corpo não tendo mais carne, mesmo os órgãos tendo sido estraçalhados. E eles começavam no fim do 2º dia, vendo os abutres descer, os urubus, e comendo o resto das carniças, globo ocular, parte interna onde estava tudo escondido. E para eles ainda tinha esperança. Então eles voltavam para casa dizendo: não acabou o 3º dia ainda, Deus pode fazer alguma coisa. Será que a nossa fé, como a nossa fé está? Será que a gente desiste fácil? A gente para por qualquer coisa? A gente desiste por qualquer coisa? Eles voltavam lá no 3º dia. Naquela noite tem um tal de um abutre quebra-osso. Entrava no arraial, pegava o osso. Esse abutre não come carne, não come carniça, não come resto de nada. Ele só come algo chamado tutano, de dentro do osso. Esse abutre vai lá com seu bico, quebrava e comia todo o tutano, toda a medula, toda a parte óssea de dentro do osso. E aí no final do 3º dia, a família chegava e via que os ossos do seu ente querido já estava todo quebrado, estraçalhado. Eles diziam assim: agora sim nós podemos ir embora. Por quê? Porque comeu a principal coisa, que era a medula óssea. Não tem mais nada agora, restou só o osso seco. Osso seco em cima de osso seco, osso seco em cima de osso seco. Quando o Espírito do Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos, ele estava dizendo: o vale de ossos não tem carne, não tem carniça, não tem medula, não tem membrana, não tem pele, não tem nada. O que tem? Um vale de ossos sequíssimos. O judeu
E o povo dessas tradições, eles deixavam os seus restos de ossos, porque já não tinha mais a medula, não tinha mais a parte do tutano do osso, então não tinha mais esperança para ele. Deus levou Ezequiel na hora que não tinha mais nada. Deus levou Ezequiel na hora que não tinha mais nem medula, não tinha mais nem o tutano do osso, era sequíssimo. E Deus estava falando com o profeta: e aí, meu irmão, pode viver esses ossos? O que você acha? Ele disse: tu sabes. Qualquer um que conhecia a história ia dizer: jamais, nunca vai reviver, porque não tem mais medula, não tem como trabalhar mais. Só que naquela hora Deus estava provando o coração de Ezequiel. Deus estava falando com Ezequiel para saber até que ponto ele ia. E aí, profeta, vai viver os ossos? Ezequiel disse: tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor. Deus está chamando você hoje, meu irmão, para uma reflexão, para você olhar para a situação que você vive. Eu não sei qual é a situação, se é econômica, se é financeira, se é espiritual. Talvez você esteja como um vale de ossos sequíssimos, e o Senhor está dizendo assim: poderá viver esses ossos, essa área poderá ressuscitar. E Deus está dizendo que não pode ter dúvida, meu irmão. Pode não ter esperança, mas dúvida nós não podemos ter. Pode não ter esperança, mas eu tenho a fé naquele que está liberando a palavra, sobre aquele que está dando a palavra. O Senhor estava dizendo para o profeta Ezequiel: ouvi a palavra do Senhor. Depois que ele ouviu a palavra, ele viu o vale. Coloca de novo para mim agora aqui o versículo 4, põe de novo do 37. Então ele me disse: profetiza, o versículo 4. Às vezes a gente quer profetizar quando o cenário é bom. Às vezes a gente quer profetizar quando as coisas estão bem. Às vezes a gente quer profetizar na hora que as coisas estão dando certo. E na hora que está dando tudo errado? E na hora que não tem probabilidade de milagre? Como é que a gente vai profetizar? Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Levante a sua mão. O ministério profético, ele nasce na hora das impossibilidades. O ministério profético, ele nasce na hora das impossibilidades, na hora que não tem mais esperança. É a hora que ele age. Na hora que não tem mais tutano, na hora que não tem mais esperança. É nessa hora que nasce o ministério profético. Talvez você está em casa, talvez você está aqui, você está ouvindo essa palavra agora. Pode baixar a tua mão. Ezequiel disse, então ele me disse, o Senhor disse: profetiza a esses ossos, e diga aos ossos: ouçam a palavra do Senhor. Diga para quem? Para os ossos. Mas os ossos não têm vida, mas quem sabe que tem vida é Ele. Quem diz que tem vida é Ele. Quem diz, fala para eles ouvirem. Ouçam a palavra do Senhor. O próximo. Assim diz o soberano. Muda essa tradução para mim. Assim diz o Senhor Deus. Muda. Assim, tira o soberano. Procura uma que não tenha soberano. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Segura aí. Espera aí. Mas não tem nem tutano, já está falando de fôlego. Não tem nem medula, está falando de fôlego. É porque Deus não enxerga a gente como os homens enxergam. Deus não olha para você como os homens olham. Deus não olha para mim como você talvez olha. Deus não olha para você como talvez eu olho. Às vezes a gente olha para alguém e diz: para esse não tem esperança, mas Deus está vendo lá na frente. Deus não vê como os homens vê. Deus não olha como os homens vê. Deus vê diferente. Deus vê na expectativa ocular de Deus. A visão de Deus é diferente da visão dos homens. Enquanto os homens estão dizendo que não vai dar certo, Deus está dizendo vai dar certo. Enquanto os homens estão dizendo que não tem como, Deus está dizendo que tem como. Enquanto os homens estão dizendo não tem jeito, como é que eu vou profetizar se não tem nem medula? Como é que eu vou profetizar se não tem nem tutano no osso? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Vou dar uma ideia em vocês aí, cara. Estou vendo que o negócio não está bom para vocês, não. Está seco. Está sequíssimo. Muito seco. Mas tem uma palavra para falar para vocês aí, ó. Vai se organizando aí, vai dando ouvido aí, porque está chegando o fôlego de vida para vocês.
Deus vai começar a organizar vocês. Está cada coisa fora do teu lugar. Está todo quebrado. Nem tutano tem mais. Está sequíssimos. E não importa quanto tempo, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 10 anos, se é 20 anos, se é 100 anos, se é 50 anos. Está todo mundo, vai levantar todo mundo junto num só tempo. Está vindo fôlego de vida para vocês aí, cambada. A história de vocês está mudando aí. Eu estou trazendo a notícia boa para vocês. Tem algo bom chegando para vocês aí. Eu acho melhor vocês começarem a dar ouvido aí, porque eu já estou crendo e estou vendo que vai cada um se ajuntar no lugar. Ninguém estava entendendo nada, o reino espiritual não estava entendendo nada, mas Ezequiel estava acreditando, porque ele disse: tu sabes, se o Senhor disse que vai juntar, o Senhor vai juntar. Se o Senhor disse que ia dar vida, o Senhor vai dar vida. Se o Senhor disse que ia levantar, o Senhor vai levantar, porque o Senhor é o dono da vida e eu só vou fazer o que o Senhor me manda. Por isso que a gente tem que acreditar, meu irmão. Se Deus disse que ia ser, vai ser. Se Deus disse que ia pôr de pé, vai pôr de pé. Se Deus disse que ia ser uma bênção, vai ser uma bênção. Assim diz o Senhor. Por isso que essa palavra, eu tomo muito cuidado quando eu vou profetizar algo, porque a palavra do Senhor diz assim: ai daquele que diz assim diz o Senhor. Tem um monte de gente na internet aí. Você entra no TikTok, eu vou só bloqueando assim, ó. Eu não suporto ver aquele povo brincando com o nome de Deus. Eu vou entrando assim, aí vai aparecendo, é claro que vai aparecendo para mim só live desse povo brincalhão. É os fanfarrões, os zombadores de Jeová. Tem os zombadores de Jeová com TikTok. Ah, porque Deus mandou dizer para você, é você que entrou agora. Deus está mandando dizer assim para você. Aí eu entro lá e falo: não, vocês estão de brincadeira. É um tal de assim diz o Senhor. Deus está mandando eu dizer. Como se Deus fosse brincadeira, gente. Você acha que Deus tem compromisso com o negócio de TikTok? É você que entrou aí mesmo. Que conversa. A Bíblia diz assim: ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada. É muito sério. Assim diz o Senhor. Quem lembra aqui antigamente, quando a gente tinha caderneta na mercearia do seu Roberval, lá da esquina, lembra não? Você ia lá comprar 2 bengadas e um litinho de leite, tipo C, e um tabletinho de margarina. Você chegava lá e falava: ó, é do meu pai, põe na conta do papai. Era ou não era assim, pastor? Aí ele abria a caderneta. É filho de quem? Como é que era o nome do teu pai? É o filho de seu Moacir. 2 bengalas, um leite C, 200 gramas de mortadela. Anotava lá. Aí o pastor Alex falava assim: eu quero um pirulito também. Tem certeza que teu pai mandou? Uma paçoquinha. Tem certeza? Tenho. É filho do seu Moacir mesmo? É. Escrevia lá e colocava: dia tal, o filho do seu Moacir pegou isso. Ele pegava pelo nome do pai. O dono da mercearia só liberava porque sabia de quem ele era filho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio que assim diz o Senhor. Usar o nome de Deus é em vão. O nome de Deus não é para essas coisas não, rapaz. Deus mandou dizer. Que conversa Deus mandou dizer? Deus não mandou dizer nada. Deus mandou a gente ficar quieto, ouvindo a voz do Senhor. Porque isso aqui é muito sério. A voz de Deus não é para qualquer brincadeirinha lá. Um bando de afeminado lá na internet lá, um bando de gente sem compromisso. É toda hora assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ainda bem que eu não sou Deus, porque senão eu fulminava todo esse povo. Mas a misericórdia de Deus também alcança esse povo. É brincadeira, gente. Assim, eles só querem seguidores. E isso é bonito falar. Assim diz o Senhor. Tomar muito cuidado. Ezequiel só falou assim diz o Senhor porque Deus disse para ele: profetiza. Deus falou: fala para os ossos, fala para eles ouvirem a voz do Senhor. Ele disse: ó, tem uma notícia para dizer para vocês aí. Deus mandou profetizar. Não sei quem está me ouvindo, quem não está, estou falando. Quem está me ouvindo, quem não está, já estou dizendo logo. Vai se organizar o negócio aí. E aí Ezequiel não duvidou. Ezequiel tomou posse da palavra e Deus mandou ele profetizar. Assim diz o Senhor a esses ossos. Quem era que estava dizendo? Era o Senhor, não era Ezequiel. Ah, Deus mandou dizer. Deus mandou dizer nada, rapaz. Já quieta. Para com essa conversa. Farei entrar em vós fôlego da vida e vivereis. Esse fôlego da vida é o mesmo lá de Gênesis capítulo 2. Vocês estão mortos. Deus estava falando: Israel está morto, Judá está morto, o meu povo está morto, o meu povo está seco.
Todo mundo tira uma casquinha do meu povo. Israel está morto. Mas você crê que pode viver? Ele disse: mas estou crendo agora. Tem um pessoal do Nordeste, esses dias quando nós fomos para lá, nós fomos no culto. E lá no Nordeste tem um ditado, quando a pessoa fala uma coisa assim, a pessoa não tem, a palavra dela para dizer que crê é tão forte do que ela creu, que ela diz assim: eu creio até o tutano. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Eu não é? Ah, se eu não creio, mas eu creio até o tutano. Um dia nós estávamos lá, uma irmãzinha gritou lá no meio da igreja: mas eu creio até o tutano. Eu disse: meu Deus, é lá de Ezequiel. Se eu não acreditar nada, ainda tem tutano, eu estou acreditando. Se eu não acreditar, eu pode nada ter esperança mais, mas ainda tem o fôlego de vida lá dentro da minha alma. E eu creio, até lá onde ninguém acreditar, eu acredito. Farei que esses ossos tenham fôlego de vida e vivereis. Põe o próximo. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Próximo. Profetizei, como me ordenou, como tem me ordenado. Enquanto eu profetizava, eu vi um ruído. Percebe que a atitude de profetizar gerou um ruído. Enquanto eu estava profetizando, eu escutei um barulho, escutei um estralo. A palavra de Deus, ela cria isso, ela gera isso. Se alguém dizer que a palavra de Deus não traz um movimento à igreja, a palavra de Deus não traz esses estralos, esse movimento, eu não posso acreditar que eu vou ouvir a palavra e ficar aleluia. E ainda diz aleluias, né? Aleluias. Não, eu recebo, mas eu fico no meu lugarzinho aqui, meu lugarzinho está aqui, é assim que eu costumo receber a palavra de Deus, mas eu fico assim, ó, eu sou desse jeito. E alguns ainda dizem assim: porque o Espírito é sujeito ao profeta. E na realidade o que a palavra diz que o Espírito é sujeito ao profeta, é o meu Espírito é sujeito a mim. Eu o controlo, né? Mas o Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Ele vai onde quer, fala o que quer, do jeito que quer, como quer, levanta quem quer, usa quem quer, leva onde quer. E assim ele profetizou. E quando ele estava profetizando, olha, profetizei como foi ordenado. E quando eu estava profetizando, eu ouvi um ruído, um barulho, um estralo, um estalo. E os ossos se uniram, osso com osso. Próximo. Olhei e vi, os nervos o cobriram, a carne apareceu, a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Esse espírito não é espírito maiúsculo, esse espírito é espírito minúsculo, é espírito com letra minúscula, o espírito dele. O 8, olhei e vi, e vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Tinha pele, tinha osso, estava no lugar, mas não tinha vida, não tinha esse fôlego de vida, não tinha esse fôlego de vida. Esse fôlego de vida que a gente respira todo dia, esse ar que nós respiramos, presta atenção, esse ar que o pulmão respira todo dia, esse fôlego que você respira, esse oxigênio que você respira, que você põe para fora, e respira de novo, e aspira, e respira, e aspira, e respira, é o fôlego de vida que Deus deu a você, da própria narina, da própria boca de Deus. Porque Deus, quando soprou no homem, Ele soprou e fez alma vivente. Ele soprou em suas narinas e deu fôlego de vida. É esse espírito que vem de Deus. Então todos os dias quando nós respiramos, nós estamos respirando Deus. Deus é o ar que nós respiramos. Deus é o fôlego de vida que você respira. Alguém diz: eu não vejo Deus, mas eu respiro Deus, porque eu recebi dele esse fôlego de vida. Eu recebi esse fôlego de vida dele. Eu recebi dele e eu respiro ele todos os dias. Esse fôlego de vida que eu recebo dele. Percebe que esse povo estava de pé, tinha carne, mas não tinha o espírito.
Vamos ler o próximo. Então ele me disse, olha que interessante, Deus falando com o profeta. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Esse não é o Espírito Santo de Deus. Profetiza ao Espírito, ó filho do homem. Profetiza e dize ao Espírito. Espírito aqui é letra minúscula, não é o Espírito de Deus. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Venha dos quatro ventos, dos quatro cantos, e assopre sobre esses mortos para que eles vivam. Venha dos quatro ventos, dos quatro cantos. Esse vento que estava trazendo o espírito, o fôlego que eles haviam perdido, o fôlego para restaurar, o vento e o fôlego para restaurar, o vento e o fôlego para levantar, o vento para edificar, o vento e o fôlego para dar vida novamente àquele povo que estava morto. E é assim, meu irmão, que nós temos que olhar para a palavra de Deus. É claro que hoje eu já vi muitas pessoas dizendo: você tem poder de profetizar, profetiza. Não temos esse poder de profetizar. Nem todos Deus chamou como profeta. E esse texto exatamente foi para uma geração, para uma nação, para um determinado tempo. E para nós hoje, o que resta? Resta a parte figurativa, a metáfora. Porque isso foi para um determinado povo, para uma determinada época, para uma determinada nação. E hoje, como é que eu aplico ela a nós? Nós vamos agora virar Ezequiel, vamos profetizar sobre o vale de ossos, vamos dizer: não, gente. Agora eu posso trazer essa mensagem para os dias de hoje. Quantas pessoas estão secas, sequíssimas, sem vida, sem esperança, sem fôlego de vida? Quantas pessoas não têm mais perspectiva de vida, de se levantar espiritualmente? Aí sim essa palavra, ela se encaixa a nós, porque ainda que nós não tenhamos esperança, nós temos o quê? Nós temos a palavra. Ainda que nós não temos mais fôlego de vida para andar, para caminhar, para respirar, para profetizar, para andar, nós temos a palavra. Ainda como aquele povo que levava os seus entes queridos para o vale, e o vale estava seco, sequíssimo, e eles no terceiro dia o seu ente querido não ressuscitava, e eles voltavam para casa. Os chacais já tinham comido tudo, os abutres já tinham comido tudo, as raposas já tinham comido tudo, os lobos das noites já tinham comido tudo, não tinha mais nada. Talvez é assim que muitas pessoas se encontram, sem esperança de vida, sem fôlego de vida. Mas nós temos a palavra. Ouve, ó osso seco. Talvez você está aqui como osso seco, talvez você está em casa como osso seco, e em nome de Jesus, ouve a palavra. Assim diz o Senhor. Por isso que eu digo que essa palavra assim diz, nem assim disse, e nem assim vai dizer. Essa palavra se aplica a gente também. Aqui não é o pastor Gilberto, aqui não sou eu como pessoa que estou falando, é a palavra que está dizendo: assim diz o Senhor. Ouvi a voz do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ouvi o que Ele está dizendo. Se Ele disse que vai ter vida, vai ter vida. Se Ele disse que vai ter fôlego, vai ter fôlego. Se Ele disse que vai se levantar, vai se levantar. Se Ele disse que vai ficar de pé, vai ficar de pé. O que eu preciso fazer? Só ouvir. E quando eu ouço, escute isso aqui, aí eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Quando você ouve, cada osso volta para o seu osso. Quando você ouve, cada lugar volta para o seu lugar, cada coisa volta para o seu devido lugar. Cada coisa vai se encaixando, mas vai encaixando cada coisa no seu lugar. O que eu tenho que fazer? É só ouvir a voz do Senhor. Tem osso que está aqui, tem osso que está lá no outro lugar. Quando ouve a palavra do Senhor, se encaixa. Ezequiel disse assim: e eu ouvi um ruído e uns estalos. É assim que acontece na vida daquele que deixa a palavra de Deus agir. Quando nós começamos a deixar a palavra de Deus agir, a gente começa a ouvir os estalos. E os estalos às vezes assusta. Os estalos às vezes, o barulho, o ruído assusta. Você é doido? Desse tanto de tempo está aí. Se não era para viver mais, não tinha como viver mais. Daqui a pouco: ô mãe, que dia que tem culto lá? Ô amor, tem culto lá domingo, eu vou com você. Olha os estalos. Tô à vontade de ir para a igreja hoje.
Estou com vontade de ir no culto hoje. Não sei não, hein? Quando é que vai ter batismo? É os ruídos. Sabe o que é isso? É quando a gente começa a ouvir a voz do Senhor. Cada osso volta para o Senhor. E você não precisa fazer esforço. É só obedecer. Coisas que estavam fora do lugar na vida financeira começam a voltar para o lugar. Coisas que estavam fora do lugar na situação de casamento começa a voltar para o lugar. E a gente fica olhando, a gente fica observando cada osso voltando para o lugar, cada coisa voltando para o seu devido lugar. Deus está falando para a gente hoje, para a gente não perder a esperança ainda que o osso esteja seco. Deus está falando com a gente hoje para a gente não perder a esperança ainda que esteja sequíssimo. Porque Ezequiel disse assim: a mão do Senhor me conduziu até o vale de ossos secos. Para quê? Para que eu profetize. Então às vezes Deus permite a gente ir até certos lugares para quê? Para a gente ver que não tem esperança. Mas se a palavra for ouvida no lugar onde não tem esperança, eu vou falar. Eu estava nesse vale. Eu estava um dia dentro de um baile funk. Uma vez eu vi um pregador falando que um pastor se desviou do evangelho. Ele foi traído, desviou, foi embora de casa, perdeu a igreja, ficou no mundão, longe de tudo, seco, bêbado, drogado, mendigo, morador de rua. E um dia ele disse falou: eu não tenho esperança mesmo. Ele viu uma casa de espíritos, um lugar de despacho. Ele entrou lá, eu vou entrar. Quando ele entrou, bêbado, tinha bebido o dia todo. Quando ele entrou, disse que os atabaques parou. E ele já estava há anos afastado, morando na rua, perdeu família, igreja, perdeu tudo. E ele entrou. Quando ele entrou, parou o atabaque, terreiro parou tudo. O camarada olhou para ele e disse: o que você está fazendo aqui? Que não é teu lugar. E ele chapadão, ele disse: se eu estou desse jeito, eles pararam tudo que está acontecendo, pode ir embora, e vai embora que aqui não é teu lugar. Aí ele falou assim com Deus: se eu estou nessa situação, esse vale seco como eu estou, e eu atrapalhei uma reunião, os demônios foram embora. Ele falou assim: se eu ainda tenho crédito com o Senhor aí em cima, me dá um sinal aqui nessa noite. Ele falou, quando falou isso, a brisa da cachaça passou, da droga passou. E ele falou que ele levantou a mão e começou a expulsar demônio. Expulsou demônio, expulsa um, expulsa outro, expulsa um, expulsa outro. Expulsou todos os demônios daquele terreiro. Aqueles homens aceitaram Jesus. Ele voltou para a casa dele. A esposa dele aceitou ele de novo e abriram uma igreja onde era o terreiro. E eu guardava isso comigo. E um dia eu estava dentro de um baile funk, muito louco, seco, sequíssimo. Você não tem noção, seco. E eu me lembro que caiu uma moça endemoniada do meu lado. E todo mundo: é droga, é balinha, é lança, é não sei o que. Eu olhei para um amigo meu que era desviado. E desviado desviado se conhece, gente. O dialeto, a conversa do desviado é diferente. Tu era crente, não era crente? Quantos crentes eu encontrei na rua? Tu era crente, não era? E eu tinha um menino lá que ele eu não vou falar o nome da banda, ele é irmão de um rapaz muito famoso de uma banda. E a gente conversava muito, e ele também era desviado. E aí nós estava lá e ele olhou para mim assim. E aí eu olhei e disse: é demônio. Aí ele disse: rapaz, eu olhei para ele assim, um negócio tocando, torando, e eu disse: vou expulsar. Aí ele olhou para mim e disse: vou expulsar, meu. E eu lembrava daquilo, sabe? Eu lembrava daquele testemunho. Aí a menina levantava, caía, virava o olho e disse: é demônio. Aí eu fui no ouvido dele e disse: vou expulsar o demônio dela. E eu com um copão de uísque na mão. Aí disse: é doido? Eu disse: vou, você vai ver. Aí ele fez assim, tipo assim, duvido. Aí eu disse: é nós. Fui aqui na caída do jeito que estava aqui do lado, eu pus a mão na cabeça dela aqui e o copo de uísque na outra, ó. Olha, seco. Só que eu fiz uma oração sincera. Eu disse assim: se eu ainda tenho um crédito contigo no céu, se eu tenho uma obra na minha vida,
Liberta ela agora, em nome de Jesus. Sai! A menina, ai, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Eu olhei e disse assim: arrebentei, hein? Ele, você é louco, meu. Expulsou mesmo. O demônio saiu dela e entrou em mim. Eu estava um dia inteiro louco. Acabou brisa, não tinha mais nada. Parecia que eu não tinha tomado água a noite toda. Eu disse: o que aconteceu comigo? Bateu um calafrio na hora. Osso seco. Eu disse: eu vou embora. Mas é cedo. Fui. Desci devagar, paguei a conta, peguei o carro. Não consegui chegar onde tinha que chegar. De onde eu estava, eu vi um hotel. Parei para dormir aquela noite. Eu não consegui dormir. Eu comecei a arder. Eu comecei a queimar de febre. Eu passei a madrugada inteira queimando, ardendo em febre. Eu não vi a hora de amanhecer o dia. Eu nunca tive uma febre daquela. Eu achava que ia morrer. Na hora que amanheceu o dia, eu saí correndo. E minha esposa orando em casa pelo osso seco. Eu liguei para minha irmã e disse, ela era da igreja da toalhinha. Aonde eu entrava, quando eu chegava lá, tinha toalhinha no carro, tinha toalhinha no porta-luva, tinha toalhinha. Ela chegava, leva essa toalhinha, era toalhinha no bolso, sabe a toalhinha ungida? E eu acredito, irmão, no tempo da toalhinha. Deus me curou. E um dia eu cheguei lá, eu disse: me ajuda, eu estou doente, eu estou mal. Eu não contei nada para ela. Ela disse: dorme aqui. E eu fiquei ali o dia inteiro enrolado, doente. Deixa eu te falar uma coisa para você entender. Depois daquilo eu consegui levantar. Eu tirei força da casa da minha irmã. E eu disse: eu preciso ir para casa, porque eu vou morrer. Eu preciso me reconciliar com a minha esposa, que eu vou morrer. Eu fiquei 22 dias com febre, 22 dias doente, 22 dias mal. Mas eu vou te falar uma coisa: aquele dia foi a última noite que eu saí para uma noitada. Aquele dia foi a última noite que eu fui para o baile funk. Sabe por quê? Porque Deus disse para mim: você não estava pronto, porque você era osso seco. Mas eu te provei que eu tenho uma obra na tua vida, e sendo você seco, o demônio saiu. Aquele dia, meu irmão, eu comecei a meditar e a falar com Deus a respeito da minha vida com o Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor. Aquela experiência eu nunca vou esquecer. Mas deixa eu te falar uma coisa: não duvide do osso seco, não. Aquele que Deus tem obra, Deus cumpre. Aquele que Deus disse que vai se levantar, vai se levantar, ainda que esteja no fundo do poço, ainda que esteja no lamaçal, ainda que esteja no fundo do poço. Deus sabe, Deus conhece, Deus olha e não vê como osso seco. Naquela hora que eu expulsei, os demônios tiveram que se submeter ao nome dele. Escute, os demônios tiveram que se submeter ao nome dele. Era seco, mas tinha o nome dele. Era seco, mas tinha a palavra dele. Era seco, mas tinha a voz dele. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que você está em casa, mas em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Vai acontecer coisas grandes. Deus vai usar até quem era seco, até quem estava seco, para dar fruto. E em nome de Jesus vai se cumprir aquilo que Deus disse a seu respeito. Vai se cumprir, porque Deus escolhe, irmão. Deus faz. E Deus não pede autorização a ninguém. Deus não pede. Hoje é o dia que o Senhor está falando com a gente. Será que pode viver? A tua vida espiritual é você em Deus. Mas Deus está falando: pode ser seco, pode estar seco, mas eu quero fazer um exército. Eu quero levantar um exército. Eu quero colocar cada osso no seu lugar. E outra coisa, vai pensando que o osso do pé veio para a cabeça, não. Quando se ouve a palavra de Deus, se organiza. Vem tudo organizadinho, cada osso no seu osso. Não, não é aqui. Antes desse osso tem outro osso, volta para o lugar. Não precisa disso, é organizado. Quando a palavra de Deus chega, meu irmão, Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. Não precisa muito esforço. Você não precisa fazer uma campanha de 7 sexta-feira. Você não precisa subir num monte 7 sexta-feira. Você não precisa fazer uma campanha de 12 dias, 21 dias. Não, é só ouvir a voz do Senhor. E quando você ouve a voz do Senhor, vem o ruído. Esse ruído às vezes assusta. Sabe por quê? Sabe por que assusta? Porque quem ouve o ruído diz: não tem mais jeito. Quem olhava para mim dizia: nunca mais vai se levantar. As pessoas que estavam no nosso convite diziam: nunca mais vai ficar de pé.
Tinha gente que era da minha família que dizia: esse não tem mais jeito. Mas hoje, manda pedido de oração aqui, dizendo: ora por mim, meu pastor. Sabe o que é isso? O osso seco ouviu a voz do Senhor. Sabe o que é isso? O osso seco ouviu a voz do Senhor. Deus está falando ao meu coração que tem coisas dentro de muitas casas aqui que vão começar a se ajustar. Tem coisas dentro de muitos lares aqui que vão começar a se ajustar de novo. Fica tranquilo. Deus vai devolver o teu nome novamente. Eu vou falar de novo. O teu nome será limpo. Escuta, você vai receber uma proposta para você pagar essa dívida no banco. Escuta, Deus vai te devolver novamente a esperança. Deus vai te devolver novamente essa vontade de servir ao Senhor. Deus vai devolver a você novamente o teu nome. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: é um homem de Deus. Quando ninguém acreditava na gente, Deus disse: é seco, mas eu acredito nesse. Porque Deus não está vendo agora, Deus está vendo lá na frente. Deus não está vendo que está aqui no baile funk, Deus está vendo lá cuidando de pessoas. Deus não está vendo que está aqui dando trabalho, Deus está vendo lá na frente socorrendo vidas. É assim que Deus está vendo muitas vidas aqui nessa noite. Deus quer usar você para ajudar pessoas. Deus quer usar as tuas finanças para ajudar pessoas. Deus quer usar a tua vida, a tua família, os teus recursos, para que você seja uma bênção de Deus na vida de alguém. Eu só sou aquele que profetiza. Eu não tenho nada. Quem tem é quem? Aquele que disse: profetiza. Ô osso seco, bora filho, escuta a voz do Senhor. E todos os ossos começaram a se movimentar. O osso pode estar lá do outro lado. Deus traz. Uma irmã uma vez veio pregar na nossa igreja, quando nós éramos ainda muito novos. E ela contou um testemunho. E eu não estou falando que você tem que fazer isso pelo marido que deu trabalho. Não estou fazendo isso não. Não estou falando isso não. Mas disse que o marido dela se divorciou dela. Ela foi morar lá para o lado da Penha, em São Paulo, junto com os filhos, que ela vieram do Recife. E o marido ficou lá, mais de 30 anos, né? Construiu outra família, outra casa, pastor de igreja. Tocou a vida dele lá, e ela aqui orando. Não estou dizendo para você que você tem que fazer isso. Não quer, unção do bye bye tchau. Estou falando dessa história. E Deus disse para ela: fica orando. Fica orando por ele, vai dar certo. E ela não perdeu a esperança, orando. É claro que cada um, tá? Estou falando que toda regra tem exceção. Essa foi uma exceção. Depois de mais de 30 anos, os filhos dela foi lá dando testemunho, dizendo que esse irmão ficou enfermo lá. A atual mulher separou dele porque não quis cuidar. Eles ligaram para a família aqui, para os filhos. E aí chegou para a mãe e disse: e aí mãe, o que você vai fazer? A mãe disse: pega o carro e vai lá buscar ele que eu cuido. Os filhos pegaram um carro lá em São Paulo, foram lá no Recife buscar o pai. Trouxeram o pai de volta depois de 30 anos. Cuidaram dele. A saúde dele foi restaurada. Deus devolveu o ministério para ele. E o osso seco, que era seco, estava servindo ao Senhor lá junto com a família depois de 30 anos. Você não entendeu. Eu estou falando que cada caso é um caso. O que eu estou querendo te dizer é que a esperança em Deus é em Deus. E a palavra é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que tem. Se Ele disse que ia fazer, o que eu tenho que fazer? É só acreditar, confiar e esperar. Deus pode fazer um milagre. É claro que você não pode parar a sua vida também por causa de certas coisas. Eu estou dizendo a você que isso é individual. Eu estou falando eu como osso seco, você como osso seco. E eu não sei que área da sua vida que você precisa que o Senhor diga assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra para que viva. Talvez seja a sua vida espiritual mesmo. Talvez você tenha que dar um up na sua vida, se levantar e se posicionar como alguém espiritual. Mas o segredo está na palavra, não é no tempo. Não é quanto tempo você ficou caído, é quanto tempo a palavra vai agir dentro de você a partir de agora. Se você acreditar que a palavra pode fazer isso, pode ter certeza que vai ter muitos ruídos e estalos dentro da sua casa, ruídos e estalos na sua vida financeira. É assim que Deus faz, mano. Eu estou falando de quem não tinha crédito em lugar nenhum. E hoje alguém chegar e falar assim: ó, chegou um cartão, não quero isso aí, não quero não.
Quando Deus quer, Ele faz, do jeito que Ele quer, do jeito que... É só ouvir a palavra. Eu já contei testemunho aqui de carro, que a gente não tinha condições de pagar, que a gente andava, eu não tenho vergonha de falar isso, andava com medo de parar por causa do documento. Já andei sim assim. A época da colheita, irmão, das coisas ruins do mundo, veio as colheitas, eu tinha que colher, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha como pagar nada. E aí o tempo passou e eu disse: agora eu vou pagar esse carro, vou ligar no banco para pagar. Não, era uma dívida impagável. Liguei no banco, o banco disse... Não, liguei na financeira, a financeira disse: o contrato está com o banco, que já não estava mais no credor, não estava mais no escritório, estava no banco. Eu liguei no banco, digitando tudo, CPF e tal. Aí, contrato quitado apareceu lá na gravação. Aí eu disse: não é não, é mentira. Liguei de novo: contrato quitado. Aí eu falei: não, quero falar com o atendente. Aí eu falei com o atendente, dei o número do contrato, o número do documento. Ela disse: moço, o contrato está quitado, você precisa passar aqui para a gente passar o carro para o nome. E aí eu disse: não, mas como quitaram? Quitaram. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela disse: eu não acredito. Liga, eu pus no Viva Voz. Eu não tinha como pagar. Só que eu ouvi a voz do Senhor. Eu não estou falando que você não tem que pagar suas dívidas não, viu, crente? Paga suas dívidas. Eu liguei para pagar. Só quando eu liguei para pagar já estava pago. E aí eu coloquei lá de novo. E ela: não acredito. Contrato quitado. Sabe qual que era a minha dúvida? Que eu fiquei brigando com a atendente. Eu queria saber quem pagou. Não é contrato perdoado. Não é quitação, não é perdão de dívida. Ninguém perdoa ninguém não, gente. Foi pago o contrato. Mas sabe por quê? Porque seu Sossego ligou lá e disse assim: eu quero pagar. Nem que tenha que pagar de tantas vezes, eu vou pagar. Agora é a hora de pagar. Porque Deus está me ajudando e eu quero pagar. Quando eu liguei, disse: contrato quitado. Disse: e agora? Você vem no banco, filho. Só trazer os documentos. Até o último dia, a última hora do último dia, do último minuto, a gente sentado na mesa da gerente para assinar todos os negócios, a gente não está acreditando. Eu estou falando isso para você entender que talvez a área sequíssima da tua vida seja essa área. Deus pode fazer algo em seu favor. O que você tem que fazer? Só ouve a voz do Senhor. Osso seco. Tu é teimoso, hein, osso seco? Só ouve a voz do Senhor e Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. É só você entender. Olha, eu estou contando testemunho para você entender. Eu aqui, ó, cheio de sementes do mundo, cheio de colheitas do mundo, andava acelerando. Hoje quem anda comigo sabe que eu não passo do limite. É 100, eu ando a 98. É 120, eu ando a 110. É a melhor forma de bular o radar. Se é 120, você anda a 110, 115, você nunca vai tomar uma multa. 100, você anda a 98, 99, eu não tomo mais multa. A gente viaja para todo lugar do Brasil, não tem multa nenhuma nos carros, pastor. A gente vai lá na van, no outro, não toma multa, porque a gente anda no limite. O pastor Alex viajou comigo, a gente sabe, a gente dá conforto, vai dormindo aí que eu estou dirigindo. Agora tem um povo que é crente, que parece o anjo da guarda, fala de jeito: vai só que eu não vou nessa viagem não, bichão. Te vira nesse negócio aí, ó. Aqui bate mesmo ponteiro. Vai, filho do cão. Tu é crente, rapaz. Esse era eu lá no mundo. Era tanta pontuação, gente, que nem o álbum de figurinha da Copa do Mundo tinha tanta pontuação como a minha habilitação. Só que esse osso seco veio para o Evangelho. E aí veio as colheitas. E nessa colheita tinha uma cartinha do delegado para a gente devolver a carta, porque não podia mais fazer reciclagem, um monte de coisa. E eu não tinha condições, mas tinha colheita para colher. E eu digo: e agora? Um dia Deus falou para mim: vai no Detran. Aí ligava para um, ligava para outro: é 5 mil, 4 mil. Eu não vou pagar nada para ninguém, que crente não pode fazer isso também, viu, crente? Crente não pode pagar suborno nem propina para ninguém não. Reprovou 10 vezes, vai estudar para você não pagar, quebra negócio de habilitação não, pelo amor de Deus. Tu é crente. E aí eu fui no Detran. Seco, irmão, osso seco. Eu vou no Detran.
Eu não tinha mais nem habilitação, gente. Era uma Xerox. O negócio já estava vencido há mais de 15 anos. Dei lá assim, puxa aí para mim. Puxa aí para mim, por favor. Sabe quando você tem vergonha? Puxa aí para mim. Ela pegou o documento, digitou assim, imprimiu o negócio, vai ali, paga 78 ali, depois vai ali e faz isso. Vai ali, paga R$78 ali. Mas eu tinha a carta do delegado para devolver. Eu não podia fazer aquilo. Eu tinha perdido a habilitação. Corre lá, paga isso, faz isso, pega aquilo. Eu fui lá, aí eu voltei e disse, é só isso? Ela disse, vai ali, só faz o psicotécnico. Não, só faz o médico e volta aqui. Resumindo a história, eu gastei R$78 e renovei minha habilitação para tantos anos. Na época, quando eu estou voltando. Sabe o que é isso? É só você ouvir a voz do Senhor. O que é que está dando errado na sua vida hoje, hein, filho? O que é que está errado hoje? Se tem alguma coisa que está fora do lugar, sabe o que é isso? É porque o osso ainda não ouviu a voz do Senhor. Porque a partir do momento que você começar a ouvir a voz do Senhor, vai voltar tudo para o seu devido lugar. Vida financeira, vida espiritual, casamento, tudo vai voltar para o seu devido lugar. Fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Está cuidando do teu nome, está cuidando das tuas finanças, está cuidando da sua vida espiritual. O que você faz? Só ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor mandou fazer isso. É cada osso no seu lugar, no seu devido lugar. É claro, filhão, que isso aqui não é assim não. Tá bom, Jesus, estou ouvindo. Não, filho. Às vezes a voz do Senhor fala assim, fica aqui, osso. Vem para cá, osso. Vai ali, osso. Junta aqui, osso. Não, quero não. Vou agora não. Osso não tem vontade, filho. Osso ouve a voz, obedece e o ruído acontece. Quando o ruído acontece, as pessoas não entendem, irmã Wanda, o que é que acontece na vida da gente. Não acontece. Está vendo tudo isso aqui? É só o osso obedecendo a voz do Senhor e Ele dando vida, dizendo, vem dos quatro ventos a Espírito e assopre sobre esses mortos. Nós vamos adorar o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero orar por alguém aqui nessa noite. Pastor, eu sou uma dessas pessoas, essa palavra falou comigo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu tenho tanta certeza que tem um ruído de osso entrando no seu osso. Eu tenho tanta certeza que tem um ruído de nervo entrando no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. E fica tranquilo. Ainda que ninguém acredite, se você ouvir a voz do Senhor, deixa todo mundo para lá. Porque o osso também não dá ouvido para a voz de ninguém, só ouve a voz do Senhor. Os ossos não davam ouvido para quem estava falando, será que levanta, será que fica de pé, será que não é? Não, eles estavam ouvindo a voz do Senhor. Eu quero orar por você que nessa noite chegou aqui dizendo, pastor, essa palavra falou comigo, eu preciso realmente que algumas coisas voltem para o lugar. Vem aqui na frente para a gente orar, vem aqui. Se você quer receber essa oração, vem aqui. Eu quero orar por tua vida.